Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus, que culto maravilhoso. Eu tava ali no meu canto ali orando na hora do louvor, quero ser como criança. E eu pensei, não vejo a hora de ir pro céu logo. Não vejo a hora de começar a adorar a Deus 24 horas, de poder estar no meio daquele jardim cantando o dia inteiro. Oh, glória a Deus, aleluias. Irmãos, nossa palavra de hoje vem de um texto bem conhecido, um texto que vários irmãos já até pregaram já, várias pessoas já trouxeram essa palavra. Um texto de um menino simples, um pastor de ovelhas, uma pessoa que para muitos era só mais um homem na terra, que para muitos esse homem, esse menino, era somente mais um lavrador, aquele homem que simplesmente matou um leão e um urso, pura sorte. Mas hoje eu quero falar para vocês de uma história de um menino e um gigante, de um menino e de um problema, de um menino e de uma afronta ao povo de Deus. Quero dizer aos irmãos a palavra de Davi e Golias, uma palavra que muitos já trouxeram, que Deus já falou muito e que vai vir falar nessa noite em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus e abram as suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 17. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Oh, santo é teu nome, Pai. Glorioso é tu, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, glória ao teu nome. Amém? Todos os irmãos acharam? 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. A história é uma história bem comprida, então eu vou cortando algumas partes, vou passar as partes mais importantes para a mensagem nessa noite. Então eu vou estar falando para os irmãos, pula para tal, para a gente poder estar dando sequência na palavra, amém? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 silos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre seus ombros. E a haste de sua lança era como um órgão, e o ferro da sua lança de 600 silos de ferro, e diante dele o escudo. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saias para a batalha. Não sou eu, filisteus, servos de Saul? Escolhei dentre um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nosso servo e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e tiveram muito medo. Eu quero que os irmãos podem se assentar agora em nome de Jesus. A gente vai trazendo mais essa palavra, mas eu quero o primeiro ponto da palavra de hoje. Eu quero dar a característica de um problema. Se vocês percebem, do versículo 4 ao versículo 7 na Bíblia, ele dá características de Golias. Ele mostra para nós que estamos lendo como Golias era. Dá a altura, dá as características, o que ele vestia. Ele coloca o problema bem à frente. E depois, do versículo 8 ao versículo 11,
Ele mostra a afronta que o nosso problema faz. Ele mostra a afronta que as nossas dificuldades colocam sobre nós. Quantas vezes um problema, uma situação na sua vida não ficou martelando na sua cabeça? Ei, cadê você que serve a Deus? Ei, cadê você que está lá todo dia pregando, todo dia cantando? Quantas vezes o inimigo vem em nosso coração e vem falar com essas palavras? Ei, cadê você que prega? Cadê você que canta todo dia? É isso que o inimigo vem. Ele vem acusando. Ele vem mostrando a sua grandeza. E a cada dia vem nos afrontando. Vem mostrando a nós como pequenos somos. Só que às vezes esquecemos quão grande é nosso Deus. Quão grande e maravilhoso é as obras que nosso Deus faz. Às vezes a gente se esquece desse detalhe. Mas nessa história de Davi e Golias, o grande detalhe é que Davi não tinha esse problema. Davi não tinha medo de colocar o seu corpo. Irmãos, se você for analisar, ele estava colocando em mão, ele estava colocando em jogo o futuro da sua nação. Se ele perdesse contra Golias, se o problema dele derrotasse ele, o povo dele seria escravo. O povo dele seria aprisionado. Estariam acorrentados, suas mulheres seriam escravas, seus filhos trabalhariam. Mas ali está a grande diferença de quem serve Deus. Ali está a grande diferença. Mesmo com as cadeias, mesmo com todos os problemas, todas as dificuldades, Davi pegou e se levantou. Eu quero continuar a leitura no 25, os irmãos podem ficar sentados, só acompanha comigo. E dizia os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Olha o nosso problema aí, ó. Há de ser, pois, que ao homem que ferir o rei, enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua filha e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre o Deus de Israel? E quem, pois, estiver com esse filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Quem é esse filisteu? Quem é esse problema na sua vida que afronta o teu Deus? Quem é esse inimigo que está colocando sobre você? Ele não é ninguém. Davi aqui já ensina: nossos problemas não são nada. Nossos problemas são algo que, se a gente der valor, se a gente colocar o nome do inimigo a valor, a gente vai se ferir, a gente vai se machucar. O medo que atingiu os soldados de Israel atingirá a gente. Mas se nós, o povo de Deus, o exército de Deus, se colocar como Davi e disser: eu não, eu vou, porque quem é esse homem que afronta o filisteu? Quem é esse filisteu que vem afrontar? Ele não é ninguém na presença de Deus. Continuando aqui a leitura. E o povo lhe tomou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que ferir. 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que dissestes para que ver a peleja. Então disse Davi: que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o homem lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvida as palavras de Davi havia falado, as anunciar a Saul, e mandou buscar ele. Aqui a gente vê que quanto mais a gente busca, mais a gente quer chegar à vitória, quer ser forte, até a nossa família se vira contra a gente. Até a nossa família, até as pessoas que são próximas da gente, vem falar assim: ei, o que você está fazendo aqui?
Você é pequeno, olha o que você faz, você é um pastor de ovelhas. Você acha porque acabou com um problema, matou um leão, você é capaz de matar o gigante, o campeão mais forte do povo filisteu? Às vezes, o problema é tão grande que todo mundo não acredita em você. Todo mundo pensa, você não é capaz. Mas ei, a palavra de Deus está te dizendo hoje, você pode todas as coisas. Você pode tudo, em nome do Senhor Jesus. Não venha falar, Ramon, você não sabe que eu vivo, minha afronta é grande, minha família é contra mim, meus problemas são muito grandes, meu emprego me consome. Ei, olha Davi, ele era um pecador também. Se você for ver a história futura dele, ele pecou, ele errou, como todos erraram. Mas ele teve coragem. Ele não foi abatido por simples gigante. Ele não foi abatido por um simples problema. Continuando aqui a mensagem no 37, diz assim, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor é contigo. Pulando para o 40, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que trazia a saber, no surrão, e lançou a mão da sua funda, e foi chegando ao filisteu. No 43 agora, disse pois o filisteu a Davi, sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, quem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo? Davi, porém, disse ao filisteu, tudo vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, ao Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão vendo a diferença do verdadeiro adorador? Tá claro isso, a diferença? Mesmo com o inimigo afrontando ele, dizendo, ei, quem é você? Ei, o que você está fazendo aqui? Olha aqui, você está vindo com um pedaço de pau para cima de mim. Ele fala, ei, eu estou vindo com Deus vivo. Eu estou vindo com o Senhor dos Exércitos. E você, irmão, você tem poder para fazer isso também. Você tem poder para buscar isso também. Não pense que só Davi consegue fazer isso. Porque Davi é um filho de Deus, comedor de carne, comedor de pão como nós. Se ele teve a coragem, se ele teve a unção de Deus para fazer isso, você também pode. Como diz a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode. E agora, irmãos, vou colocando aqui um pouco da história. Davi, como eu disse, ele estava colocando ali toda a responsabilidade que ele tinha, todo o futuro de uma nação. Pense nessa responsabilidade. Mas Davi, vendo que o seu povo não tomava uma atitude, Davi foi à luta. E é isso que Deus quer de você. Que você tenha essa atitude de ir à luta, de buscar. Não fique assim, ei, meu pastor vai me ajudar, ou eu só vou com a oração do meu pastor. Não é assim, irmãos. Mateus 10 diz, Deus deu autoridade a você para expulsar demônios. Deus deu autoridade a você para tocar enfermos e para curá-los. Deus colocou todos os dons na sua mão. É só você desenvolver. Não custa. Você fala, Deus, como eu queria curar, como eu queria, Pai, ter o dom de fazer profecias, de buscar aquilo. Ei, irmão, eu coloco por experiência própria. Quando eu me converti dentro de uma célula na casa da Laurinha, eu não comecei falando em línguas. Eu não entrei lá, me converti, comecei a falar em línguas. Nunca me converti lá e tive vontade de pregar. Não foi assim. Eu tive que buscar também. Eu tive que fazer como Davi fez. Não ficar esperando o povo me dar.
não ficar esperando o povo derrotar os meus Golias para mim poder ir para a luta, para mim poder alcançar meus dons. Eu não tive que esperar alguém partir uma montanha para mim entrar. Eu tive que buscar. E hoje eu quero deixar essa mensagem para vocês. Busquem, porque Deus deu poder, Deus deu graça, Deus deu a misericórdia. Busquem mesmo, busquem dons, busquem ter o Espírito Santo cada dia mais forte na sua vida. Porque um dia vai chegar e você vai falar assim: ei, o que eu fiz no meu futuro? Um dia Deus vai falar para você: quantas almas você buscou? Como uma vez o pastor pregou faz muito tempo sobre o machado de Eliseu que se perdeu dentro do rio. E o pastor falou uma mensagem assim no meu coração, que depois daquele dia eu comecei a pensar mais nos meus dons. O pastor falou assim: um dia Deus deu o dom para cada um. Todo mundo tem o dom do Espírito Santo. Todo mundo aqui tem dons. Só que um dia, se você for andando ao longo da sua caminhada e não ir pegando esses dons e usando, ele se perde. Ele aspira, ele some. Só que um dia vai chegar lá em cima e Deus vai falar assim: cadê aquelas pedras que eu te dei? Cadê os dons que eu coloquei sobre você? Cadê tudo o que eu coloquei na sua vida? E aí, irmãos, Deus aqui mostra na palavra que você não precisa ter o melhor carro, que você não precisa ter a melhor armadura. Ei, Saul deu a Davi a sua armadura. Davi podia muito bem ter lutado com a armadura de Saul. Davi podia ter pegado a espada de Saul e ido para cima daquele filisteu. Só que Davi não precisava de glória. Davi não precisava de honra. Davi não precisava que o povo visse aquilo. Davi precisava da matéria mais simples, um alforje. É uma tira de couro, 5 pedras, sendo que só uma, a primeira, acertou o gigante. Aqui Deus mostra como é fácil servir a Ele. Você não precisa estar na melhor roupa, você não precisa estar naquela unção, você não precisa falar: eu preciso ir naquela igreja que tem fogo, eu preciso ir naquela igreja que todo mundo sapateia, eu preciso ir naquela igreja que todo mundo cai. Você precisa ter um coração quebrantado. Acabou. Você só precisa ter um coração quebrantado na presença dEle. Você não precisa ter ouro, prata. Tem uma mensagem que quando 2 profetas de Deus estavam na porta do templo, chegou um homem e disse: ei, me ajuda. Ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho a cura, eu tenho a salvação, eu tenho Jesus no meu coração. Ei, você não precisa de ouro, oh glória a Deus. Você não precisa de prata para servir a Deus. Você não precisa ter o melhor, porque Deus te capacita. Como capacitou aqui Davi, mostrou a ele que ele não precisava da armadura de Saul, ele não precisava da espada mais afiada, porque Deus, se você for lendo a história mais futuramente, Deus dá uma armadura a Davi. Davi não luta sempre com alforje. Davi não pega aquela funda e luta para sempre. Jonas ensina ele. Jonas caminha com ele e diz: ei, vamos aprender, eu vou te ensinar a lutar. Essa é a função nossa na igreja, ser como Jonas para o povo lá fora. Se lá está pesado para eles, lutando com um alforje, nós temos que apresentar a armadura. Nós temos que apresentar essa armadura a eles. Nós devemos ensiná-los a usar a espada. Amém? A palavra do Senhor mostra perfeitamente na mensagem de Davi. Se você for ler a história inteira de Davi, Deus mostra que você não precisa ter trono. Davi não lutou por trono. Davi não, na hora que Saul morreu, entregaram a coroa a ele. Ele era príncipe de Judá,
e entregaram a coroa a ele. Falaram: ei Davi, agora é sua hora de reinar. Davi poderia muito bem, a promessa era dele. Ele poderia muito bem se revelar contra o povo e falar: é eu mesmo. Abrir uma peleja contra o filho de Saul, o filho mais novo dele, e ser rei. Era a promessa dele. Mas para servir a Deus você não precisa de trono. Aleluia! Para servir a Deus você não precisa estar nos lugares mais altos. Para servir a Deus você não tem que buscar os altares mais altos a estar. Você precisa ter um coração. Você precisa ter aqui, ó. Tem muita gente que pensa: o que eu preciso a servir a Deus? O que eu preciso para ter um coração limpo a Deus? Ei, joelho no chão, boca no pó. Ora, busca. Deus está nisso. Deus não está na sua melhor oferta. Falar: ei, vou dar 100, vou dar 1000, porque eu vou ser salvo com isso. É importante? A gente precisa manter as coisas de Deus. Só que não é o que te salva. Em Efésios está lá escrito: salvação não vem pelas obras, vem pela graça. E aqui, irmãos, Davi mostra. Davi, com seu testemunho de vida, mesmo com seus erros, ele mostra como ter um coração quebrantado. Quando Davi pecou com Batseba e seu filho, através da profecia, foi morto, ficou doente, foi morto, Davi rasgou suas vestes. Davi mostrou como é importante se humilhar. Davi mostrou que mesmo com os nossos erros, quão importante é a gente ter um coração quebrantado e se humilhar na presença dele. Davi mostra também que mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando a sua família se vira contra você, você tem forças para voltar, para buscar, para ter. Ei, a palavra diz: não ligue para as afrontas do inimigo. Ei, não ligue para o que o povo está falando para você. Não liga se você está lá no seu momento na sua casa, está adorando e sua vizinha chega: olha, cantando alto, que voz feia. Misericórdia, para de cantar que sua voz é muito feia. Ei, não liga não. O importante não é você agradar o mundo. Isso é uma mensagem, isso é uma palavra muito importante. Não é o mais importante nessa vida, mesmo que todo mundo aponte para isso. O mais importante na sua vida não é você cantar bonito. O mais importante na sua vida não é você tocar bem. O mais importante é você se sacrificar ao máximo para tocar. Sabia que tem aquela diferença quando você não alcança o ótimo, quando você não alcança o 10, o 100%, por preguiça? Tá errado. Se você pode tirar 100 e tira 70%, mas porque você não quis, se você podia buscar mais almas, mas você se contentou com o que você buscou, isso tá errado. Agora, se você buscou 3 almas sequer, se a meta era buscar 10, você buscou 3, mas essas 3 você se sacrificou, ei, Deus está adorando isso. Deus fala para você: ei, amém. Não se preocupa com o número, não se preocupa com quantidade, se preocupa com qualidade. Não importa você buscar 100, 200, 500 pessoas de coração vazio. Pessoas que, se você virar as costas, ela cai. Se você não estiver ali manejando, ela cai. É mais importante você buscar 2, 3, mas que sejam discípulos, sejam profetas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso é o mais importante na nossa vida. Outra mensagem que eu quero deixar: não se preocupe se o que você buscou, se o seu problema você conseguiu vencer, mas você não conseguiu levar aquela pessoa. Se você tentou evangelizar e não conseguiu, não se preocupe com isso. Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo o que é mais importante para você. Não se preocupe com as coisas que o mundo coloca sobre você. Não se preocupe com as afrontas. Não se preocupe com o medo. Davi
venceu um gigante de 3 vezes a altura dele, com um porte físico que provavelmente poderia ser o dobro ou o triplo dele. A espada, se você for ver em alguns filmes, em algumas ilustrações, Davi não aguentava erguer a espada de Golias. Se você for ver uma minissérie que já passou há bastante tempo da história de Davi, Davi não aguentou erguer a espada. Davi não aguentava sequer mal a cabeça de Golias. Mas ei, não é você que faz a obra, não é você que tem a glória, não é você que tem a força, mas sim é o Senhor que te capacita. Jesus colocou a palavra dele: ei, eu uso você pequeno para confundir aqueles grandes. Eu uso você servo para confundir aqueles que se dizem apóstolos, aqueles que se dizem que conhecem toda a palavra. Ele usa você para abraçar, para amar as pessoas. Irmãos, finalizando aqui um pouco a palavra, eu vou ler o que deu a fé de Davi. Na onde chegou a fé de Davi? No versículo 48 de 1 Samuel, capítulo 17. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus, com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu e matou, sem que tivesse uma espada na mão. Ei, você é Davi nessa noite. Você é Davi nessa noite. Você pode derrubar seus problemas. Você pode derrubar tudo o que o inimigo colocou na sua frente. Você pode quebrar muralhas. Você pode atravessar os muros de Jericó sem usar espada. Se vocês forem perceber, os maiores fenômenos, as maiores guerras, as maiores pelejas, os muros de Jericó caiu através de guerra. Caiu através de eles jogarem, quebrarem o muro. Não, foi fé. O anjo mandou: cerque lá, vão caminhando durante 6 dias, dando uma volta. No 7º dia dê 7 voltas e toque a trombeta. Eles precisaram tocar na muralha. Deus faz isso, irmãos. Você não precisa brigar, você não precisa afrontar, você não precisa bater, você não precisa dar de frente, porque tem um anjo na tua frente. Ele está fazendo a obra. Não se preocupa se o teu inimigo é forte. Não se preocupa que seu problema é incapaz. Ei, na palavra do Senhor diz que quando Jesus foi ressuscitar Zaqueu, ele pediu para o povo fazer o possível. Ele pediu para o povo somente tirar a pedra. Faça o possível. Não se preocupe, não fala: Deus, eu tô aqui, tô com a minha família, tô tentando buscar na minha família acolhedora. Ei, tô tentando buscar alguém no meu serviço, mas não dá certo. O trabalhar é de Deus, irmãos. Não se preocupa, o trabalhar é de Deus. A gente tem exemplo aqui, irmãos. Às vezes, quando você evangeliza, você fala assim: Deus, eu coloquei folheto lá, esperei domingo, esperei quinta, ninguém veio de diferente, Pai. Esperei outro sábado, culto de jovens, não veio ninguém de diferente. Eu já fiz isso. Eu já me entristeci quando eu evangelizei, de ver pessoas que falavam: eu não preciso disso. Mas quando eu vejo esse testemunho de que com um folheto eles buscaram não somente a igreja, não somente a congregacional, porque eles podiam buscar todas as igrejas, mas eles vieram buscar a palavra de Deus. Eles vieram olhar aquele folheto e falaram: ei, eu preciso de alguma coisa nova, eu preciso de Deus, eu preciso buscar a palavra. Não se preocupa, irmãos. Não se preocupa se você não está conseguindo ver o sol do outro lado,
porque vai chegar uma hora que ele vai brilhar. Não se preocupa se a tempestade vem, porque depois da tempestade tudo se acaba. O sol chega, os pássaros começam a cantar, tudo se renova. Imagina, irmãos, depois de você ter chorado, depois de você ter buscado tanto tempo uma coisa, Deus ir lá e falar assim: ó, essa é a tua noite. Hoje, irmãos, para finalizar, eu quero deixar isso com vocês. Primeiro, vocês podem tudo que o Senhor mandar. Não tenha medo. Não tenha medo de buscar a palavra. Não tenha medo de colocar sobre você uma responsabilidade. Não diga assim: ei, eu não posso tocar, ei, eu não posso pregar, ei, eu não posso cantar. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode tudo, porque Deus coloca sobre você. Outra coisa que eu quero dizer: não se preocupe com quanto tempo vai levar. Muitas profecias se cumprem na Bíblia em 7, em 40, em anos. Não se preocupe em quanto tempo isso vai levar. Se preocupe em somente continuar amando. E por último, eu quero dizer a todos vocês: a partir de hoje, em nome de Jesus, eu profetizo que daqui será levantado Davi. Que daqui vai ser levantado Davis que vão pelejar, Davis que vão ter espada, que vão ter escudo, que vão ter a palavra de Deus nos seus corações. Ei, levanta, começa a buscar a Deus a cada dia. Não fique prostrado, não pense que o mundo acabou. Você tem valor para Deus, por isso que você está aqui, porque você tem um valor. Deus te ama e Ele te quer na obra de Deus. Amém?